marmorização exclusiva. Após a secagem da terceira demão, agora nós vamos iniciar o lixamento para fazer o refino, deixar nossa parede lisa e plana. Com a lixadeira Deros, rotor orbital, eu não vou estar utilizando nenhuma interface aqui, porque a minha intenção é deixar ela bem plana. Eu vou entrar com lixamento de lixa número 400, tá? Uma lixa fina, não tanto agressiva quanto 320 ou 240. Então, com a Deros e o auxílio de uma iluminação, vou fazer o primeiro lixamento. Então vamos lá. Com o auxílio de uma iluminação, eu vou deixar ela posicionada no pé da parede para dar claridade aqui, ó, e eu ver aonde eu vou lixando, tá? Lixadeira Deros, a rotação 5, tá? Não precisa de uma rotação muito alta. Começa pela rotação 5. Se você vê que ela tá puxando para os lados, aumenta uma rotação. Vamos lá, pessoal. Como vocês observaram, eu acabei de finalizar o lixamento com a lixadeira Deros, lixa do grão 400. Agora, próximo passo, um paninho úmido, retirar poeira. Parece que não fica poeira, porém, quando a gente passa o pano, tem bastante resíduo de pó ainda na parede, tá? Então, vocês conseguem observar bem. Isso é muito importante, porque agora a gente vai trabalhar uma camada de massa criando a arte. Então, se tiver algum resíduo de poeira na parede, isso pode interferir que a massa tenha uma boa aderência. Então, fez o lixamento, pano úmido para tirar a poeira. E aí, daqui a pouco, a gente começa a criação da arte nessa parede aqui. Mas em toda etapa de lixamento, seja ela na Deros ou na Politriz, é importante passar um paninho removendo a poeira, tá? Então agora nós vamos começar literalmente a etapa criativa desse efeito. Eu separei um pouquinho de massa no recipiente e aqui dentro eu já adicionei um corante todo, tá? Uma unidade de corante azul, ok? Então aqui a massa, com a ajuda da espátula, vou fazer a homogeneização lentamente aqui, para que fique no azul profundo, que é a cor que nós vamos utilizar. Um dos mármores que está muito em alta, eu estou vendendo muito esse trabalho, muitos clientes pedindo, não só aqui em Curitiba, mas em São Paulo também. Então nós vamos com esse lindo modelo azul. Fiz a primeira pigmentação aqui, ó, com a cor azul, e ainda vejo que há necessidade de colocar mais pigmento. Ele ficou um azul bonito, mas ainda não está
na tonalidade de azul profundo, que é o que eu quero utilizar. Então vou utilizar mais uma vez o corante azul. Eu vou adicionar todo ele aqui, porque para chegar nessa tonalidade de azul profundo vai bastante corante, tá? Então tenha sempre com você corantes reservas quando você for fazer essa tonalidade de azul. Então aqui nessa quantidade deve ter aqui uns 350 ml de massa. Eu utilizei 2 corantes inteiros, tá? 2 vidrinhos de corante azul inteiros. Mais uma vez, homogeneização lenta para a gente chegar na tonalidade de azul profundo que eu quero utilizar aqui. Ficou uma tonalidade de azul profundo. Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente iniciar a aplicação da massa azul no nosso painel, eu dou uma dica que você pode utilizar nos seus trabalhos, tá? Como você ainda não tem o desenvolvimento, pode ter dificuldade na parte criativa desse mármore exótico, você pode utilizar aqui, ó, corante, mesmo corante azul diluído com água, tá? Um pincelzinho fino para fazer a demarcação. Você vai demarcando aqui, ó, aonde você vai trabalhar a faixa do seu mármore exótico. Lembrando, isso aqui é apenas um esboço daquilo que você vai criar, tá? Mas, para você desenvolver essa arte, as técnicas, os estilos, o que eu te digo como dica, como desenvolvimento? Caderno de desenho, folha de sulfite, caderno que você tiver na sua casa, começar com lápis de cor, fazer os desenhos e colorir. Isso você vai desenvolvendo, estimulando a sua arte artística, criar harmonia, criar aí um equilíbrio de cores, tá? Agora, para você desenvolver as técnicas de aplicação, acabamento, mistura de cores, placas de treinamento em casa, MDF, de drywall 1 por 1, 60 por 60, ou até mesmo em uma parede, prepare uma parede, comece a fazer painéis na parede para você desenvolver tecnicamente, tá? 2 dicas importantes para o seu desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Iniciando a parte criativa do efeito. Porque não quer dizer que é exótico, que é você fazer só uma faixa de qualquer forma na parede, extrair o brilho, encher de folha de ouro, que é o correto, vamos dizer, o bonito, tá? Você precisa ter um equilíbrio, ter uma harmonia, encontrar isso é importante para o seu desenvolvimento. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazer aqui, ó, a demarcação com o pincel. Então vamos lá, pessoal. Fiz aqui a demarcação buscando equilibrar as duas cores. Uma faixa bem detalhada no meio, azul, e deixando o equilíbrio das partes brancas. Depois a gente vem com a harmonia de folhas de ouro. Então vamos iniciar agora a aplicação da nossa massa azul, criando ali o primeiro detalhe desse trabalho que vai ficar incrível. Lembrando que aonde você demarcou é só um caminho, não precisa seguir ele, não posso sair para fora da linha azul
Você pode sim, se você achar que deve, para trazer o equilíbrio necessário para o seu trabalho, você pode sim sair fora da demarcação que você já fez. Essa demarcação é algo de segurança para que você crie um caminho antes de executar o trabalho de aplicação da massa azul. Essa massa azul ela tem que ter uma aplicação uniforme, principalmente a primeira base aqui. Não muito fina, mas também não precisa ser muito grossa, tá? Para não criar uma espessura muito diferente da que você já tem. Lembrando, a gente está criando aqui um relevo. Já temos massa branca aplicada, lixada. Estamos aplicando agora um relevo em massa azul. Lembrando que vamos lixar, desbastar, fazer criação de detalhes, mas não precisa ser muito espessa a camada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira parte, primeira demão, já sequinha. Agora nós vamos aplicar a segunda camada, criando ali um azul mais sólido no nosso trabalho. Mesma massa, camada fina agora, só para a gente ter massa o suficiente para a hora do lixamento, a gente não chegar na parte branca do fundo. Então a repetição daquilo que a gente fez na primeira demão aqui no azul, seguindo ali o que a gente já fez no desenho. Camadinha fina, bem uniforme, trazendo aqui uma solidez no nosso desenho azul. Se sair um pouquinho para fora, não se preocupe, ainda vamos fazer aí os esponjados, passados, então não tem problema. Então a aplicação da segunda demão, logo em seguida nós já vamos começar a fazer os esponjados nas bordas para dar aqui um degradê de cores, saindo do azul mais escuro, indo para um azul médio, ficando para um azul mais claro, entre esponjado e esfumaçado. Então vou preparar as ferramentas, já voltamos. Então vamos lá. Adicionei um pouco de massa branca na desempenadeira, a mesma massa azul que a gente utilizou para o detalhe lá na parede. Vou adicionar um pouquinho aqui também. E as esponjas que nós vamos utilizar é uma esponjinha, um bloco de esponja macia, tá? E também uma esponja marítima. Vamos iniciar aqui pelo processo com a esponja marítima. Primeiro eu faço aqui, ó. Adiciono massa branca na esponja, batendo na massa branca mais vezes e apenas um toquinho na esponja na cor azul. E aí eu já venho fazendo aqui a mesclagem
em cima do azul. A intenção primária é a gente cobrir as emendas aqui, ó. Então fiz ali, adicionei massa branca, vou bater na cor azul e vou vir fazendo a mesclagem na aplicação. Trabalhando mais em cima da emenda do que na parte branca, criando aqui um aspecto único de disfarce e alongamento de cor. Várias vezes você bate a esponja no mesmo lugar, você não vai sair fazendo isso daqui, ó. Senão fica todo fragmentado aparecendo no fundo. Então, a ideia aqui é você, ó, várias vezes no mesmo lugar, mesclando as duas cores e já escondendo essa emenda, essa junção de cor seca, saindo do azul escuro para a cor branca. Trabalhando sempre em cima da emenda inicialmente. Fez aqui o esponjado, espera puxar um pouquinho e logo em seguida você já vem fazendo aqui, ó, dando uma leve compactada nesse esponjado, ó. Assim você está compactando o relevo da massa e está mesclando as duas cores ainda mais. Paninho úmido sempre limpando a ferramenta. Fazendo essa compactação, você já minimiza o relevo, então você não vai usar tanta lixa para desbastar ali o esponjado, e também já consegue fazer uma mesclagem das duas cores de forma única. Quando eu digo forma única, é que você dificilmente vai conseguir repetir os mesmos detalhes em outro trabalho. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá, pessoal, fiz a primeira mesclagem do azul escuro, agora eu vou trabalhar mais em cima da cor branca, trazendo o azul mais claro aqui, ó. Puxando aqui, ó, agora a cor mais clara para fora, tá? Criando alguns detalhes mais clarinhos dentro dessa mesclagem e trazendo também uma cor mais clara para a parte branca. Fiz a parte de baixo, mesma coisa na parte de cima.
trazendo a mesclagem para fora do trabalho, criando ali dentro dessa mesclagem e trazendo também uma cor mais clara para a parte branca. Fiz a parte de baixo, mesma coisa na parte de cima, trazendo a mesclagem para fora do trabalho, criando ali uma espécie de camada mais fina, tá? Aqui, ó, puxando para a parte branca. Agora, com um bloquinho de espuma mais macia, um borrifador de água, vou umedecer a esponja e vou vir fazendo aqui, ó, um esfumaçado em cima das partes azuis mais claras aqui, ó, trazendo um disfarce mais harmônico do trabalho. Então vamos lá, pessoal, eu fiz aqui a parte de baixo, mas eu já tinha também aplicado a parte de cima. Então essa massa aqui entrou em processo de secagem. Vou umedecer mais a esponja ou até mesmo dar uma leve borrifada em algumas partes para ir umedecendo essa massa e eu conseguir fazer aqui, ó, o disfarce e trabalhar o esponjado de forma mais fácil, tá? A massa, ela está em processo de secagem, mas ainda assim você consegue trabalhar o esponjado. Agora, pessoal, ó, com a mesma esponja, eu coloquei um pouquinho de massa da cor azul mais escura, uma borrifadinha de água, ó, para a massa ficar bem diluída. Eu vou puxar um veinho fino com a esponja. Ó, primeiro eu venho batendo, tá vendo? Viro a esponja para não utilizar mais a parte azul lá e venho fazendo um esfumaçado, desenhando um veio aqui, né? Vamos dizer assim. Suavizei ele ali. Vou utilizar o lado mais sequinho da esponja para dar acabamento agora. Criando aqui um veinho bem delicado. Esponjado na cor azul. O detalhe da esponja, você não vai passar a esponja a parte, vai trabalhar sempre a ponta dela, ó, trazendo a massa para onde não tem massa ainda, ó, criando algo mais natural possível, tá? Feito ali o veio, paninho de microfibra, úmido, você vai vir fazendo agora limpeza, só para tirar o excesso de azul, para ficar algo mais natural ainda, tá? Deixar, ó, como se fosse um veio esfumaçado, mas ele tivesse
um fundo mais claro ali.